extermínio da juventude negra, né, que é o principal alvo, na verdade, dessa violência que a gente vive no Brasil, é uma pauta que sempre cai, acaba caindo também diante de algumas mesas às quais eu participo. Uma delas começou, inclusive, em Fortaleza, e eu estava dando uma olhada geral no Facebook, é uma rede social que eu costumo usar bastante, e vi uma questão muito pertinente, um questionamento muito pertinente do pessoal de movimento negro lá de Fortaleza, perguntando por que o Tico Santa Cruz, que é um branco de classe média alta, um artista que está, enfim, totalmente distante ou aparentemente distante da realidade das periferias, da comunidade, da favela, da guerra, né, do tráfico e da polícia, desse extermínio, dessa violência explícita que acontece todos os dias em todos os lugares do Brasil e que mata muitos jovens e a grande maioria negros e negras. E por que o Tico Santa Cruz está indo discutir o extermínio da juventude negra se ele não é negro, se ele não sofre isso na pele, se ele não sabe qual é essa realidade? Por que ele está fazendo isso? E eu achei legítima a pergunta, porque eu acho que no Brasil a gente tem ainda uma questão a ser superada, que é a falta de empatia que as pessoas têm e o isolamento que muitas vezes alguns artistas e algumas figuras públicas ainda fazem para se colocar em situações de debate em relação a isso. Eu me coloquei, na verdade, à disposição desse tipo de debate, por exemplo, mesmo não sendo negro, mesmo sendo de classe média, mesmo morando numa região onde os índices de violência talvez não sejam tão grandes, porque assim eu consigo reunir muitas pessoas e consigo trazer atenção para uma pauta que é extremamente importante e que não consegue reunir muitas e tantas pessoas quando é feita apenas pelas vítimas da violência, que deveriam ter a mesma visibilidade que eu tenho, mas que infelizmente no Brasil não possuem essa visibilidade. Então, que muitas vezes precisam de um holofote, precisam de uma luz para que possam ser observados nesse universo de invisibilidade que a gente vive nesse país. Então eu respondi a eles com todo carinho, com todo respeito e com toda a consideração que eu tinha, de que a minha missão, na verdade, era apenas oferecer um espaço para que eles também, para que todos que quisessem se manifestar, pudessem, de alguma maneira, usar o público que está presente, e eu faço dessas mesmas palavras que fiz lá, aqui, para todos os negros, para todas as negras, para todas as mulheres, para todos os jovens, para todas as pessoas da comunidade LGBT, para todos que estão aqui presentes, um viés para que a gente possa abrir o diálogo com a sociedade, porque não se faz política pública sem diálogo, né? O que a gente está vendo no Brasil agora é uma histeria coletiva, é um momento muito delicado, onde as pessoas se trancaram em opiniões e estão extremamente confusas, histéricas, extremamente raivosas, com muito ódio no coração, e a gente sabe que em momentos assim é muito fácil a gente errar, a gente equivocar na escolha que a gente faz, né? A política, acima de tudo, é o diálogo, é a arte do diálogo. Então é um caminho que foi encontrado pelos povos para que eles pudessem, entre as suas contradições, entre as suas divergências, de alguma maneira dialogar para encontrar um lugar comum, algo em comum, para conseguir pautar a sociedade. A sociedade é o que, exatamente? O que é a sociedade? A sociedade é isso aqui. Nós somos sócios de tudo que é nosso, tudo que pertence a todos nós aqui. E muitas vezes a gente não consegue enxergar a sociedade como algo que diz respeito a todos nós, né? A gente normalmente está pautado muito mais pelos nossos próprios interesses, pelos interesses individuais, por aquilo que nos interessa somente e não mais no que interessa ao coletivo. Essa é uma questão que me assusta um pouco, porque a gente vai percebendo que cada vez o brasileiro vai se tornando mais individualista, e à medida que a gente vai tornando cada vez mais individualista, menos a gente consegue observar quais são os problemas que nos cercam e que atingem a todos, né? E a todas. Então, eu aprendi uma coisa na minha vida que eu levo em todos os lugares onde eu vou e falo para todas as pessoas com as quais eu tenho a oportunidade de dialogar. Aprendi na minha vida que um dos meus pilares maiores é o seguinte: as minhas responsabilidades são do tamanho dos meus privilégios. As minhas responsabilidades são do tamanho dos meus privilégios. Isso de cara já quebra uma falsa observação que vem sendo feita a respeito de um termo que foi cunhado por uma pessoa, enfim, que ganhou a notoriedade pela internet,
que criou aquela questão da esquerda caviar, né? O que é a esquerda caviar? Seriam pessoas que têm condições financeiras boas e que estão se envolvendo em questões relacionadas à pobreza, ou a questão dos mais pobres, ou a questão daqueles que não têm, talvez, ou não desfrutam dos mesmos privilégios, né? Então, o que seria isso, na verdade? O que quer dizer isso? Que quem é rico, então, não tem que se importar com quem não tem o que comer, com quem não tem como se locomover, com quem não tem onde estudar no local decente, onde não tem onde se tratar no lugar legal. Quer dizer, o rico se tranca num universo totalmente paralelo, blindado, num feudo praticamente, né, que a gente vê aí vários condomínios cercados de seguranças,